Cenário interno e externo cheios de conflitos, indicadores econômicos em movimento e, em meio a tudo isso, a dívida bruta do governo ficou menor em relação ao PIB no fim de 2022. Por que isso aconteceu e o que esperar para 2023? Em 2022, a dívida bruta do governo geral, que considera União, estados, municípios e débitos no exterior, atingiu o valor de 7,2 trilhões de reais, o que representa 73,5% da estimativa para o Produto Interno Bruto, PIB, do ano, segundo a divulgação do Banco Central feita nesta semana. Esse é o patamar mais baixo desde julho de 2017. A relação da dívida com o PIB vem caindo ao longo dos últimos anos. Em 2020, por exemplo, a dívida correspondia a 86,94% do PIB, a maior da série histórica desde 2007. E por que esse indicador é importante? Ele é um termômetro, um parâmetro para avaliar o tamanho da dívida brasileira em relação à riqueza do país. Ele é muito acompanhado pelas agências de classificação de risco e por investidores, porque indica a capacidade de pagamento que os países têm. Se a dívida for muito alta, ela tende a gerar dificuldades na atração de investimentos e no pagamento de despesas sociais. Agora veja só o que diz Silas César, professor de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, sobre essa relação e o que vem fazendo a dívida cair quando comparada ao PIB nos últimos anos. Não dá para saber se uma dívida é alta ou baixa se a gente não souber, por exemplo, quanto essa pessoa ganha. E essa mesma regra vale para empresas e para os países. A dívida pública, por exemplo, ela é medida em relação ao PIB. E o PIB nada mais é senão uma medida da renda criada pelo país ao longo de um ano. Então, essa relação entre grandezas matemáticas é um recurso muito útil para a gente conseguir dimensionar o tamanho das coisas. Por exemplo, se uma pessoa tem uma dívida de R$500, mas ganha 5 mil, a dívida dessa pessoa é de 10% da renda, é pouco. Agora, se essa mesma pessoa ganhar R$1.000, esses mesmos R$500 representariam agora metade da renda. É muito. Então, no caso do PIB, a relação é basicamente a mesma. O PIB, insisto, ele nada mais é uma medida de renda produzida pelo país ao longo de um ano. A dívida do país, portanto, ela será alta ou baixa em comparação com essa renda. A gente tem que pensar que parte da dívida é negociada no tempo, ou seja, quando a gente fala de dívida total, a gente não está falando daquilo que o governo tem que pagar no ano, mas sim em toda a dívida que ele tem que pagar ao longo dos anos. Então, para comparar, a gente pode pensar no financiamento de uma casa, por exemplo. Apesar da dívida total ser, às vezes, maior do que a renda anual de uma pessoa, ela não vai pagar essa casa num único ano, ela vai pagar ao longo dos anos. E vai pagando até que uma hora acaba. É a mesma coisa com a dívida pública. A gente tem que pagar uma parte dessa dívida ao longo do ano e não toda ela. Por isso que, às vezes, os valores ficam um pouco discrepantes. 70%, 80% do PIB. Não é que a gente tem que pagar 70%, 80% do PIB imediatamente. Essa é um pouco a ideia. Então, o que temos é um aumento relativo da renda e, consequentemente, uma redução relativa da dívida, o que explica a queda da dívida em 2022 em relação a 2021. O que fez essa dívida ser um pouco menor em 2022, em primeiro lugar, foi o crescimento do PIB. Não cresceu muito, mas o pouco que cresceu foi suficiente para melhorar essa relação. Agora, a gente também teve que o governo ele antecipou, ou seja, ele pagou algumas dessas prestações. Quando ele resgata os títulos públicos, na prática ele está antecipando alguns desses pagamentos e isso acaba amortizando o total da dívida. Em certo sentido, isso é bom para o país, não é uma revolução, mas é um ponto importante e positivo. Como vocês ouviram, segundo o professor, o que fez a dívida ficar menor em 2022 em relação ao PIB não foi a redução do seu valor, mas sim o próprio crescimento do PIB. Mesmo com um avanço modesto, Silas explica que foi o suficiente para melhorar essa relação. No último boletim Focus do ano passado, o mercado esperava um aumento de 3,04% do PIB brasileiro em 2022. O dado oficial ainda deve ser divulgado pelo IBGE em março. Agora, se a gente olhar apenas o desempenho isolado da dívida bruta do governo nos últimos anos,
dá para ver que ela vem subindo em valores correntes desde o início da sua série histórica. Em 2007, primeiro ano registrado no levantamento do Banco Central, essa dívida era de 1,5 trilhão de reais. E a cada ano que passou, ela foi ficando cada vez maior, como você pode ver aí no gráfico. Mas por que a dívida bruta subiu em 2022 e será que ela deve continuar subindo em 2023? De novo, Silas César, professor da FAAP, responde a dúvida. A dívida pública ela subiu em 2022, principalmente porque o juro básico da economia, a taxa Selic, se manteve elevada. A elevação ou a manutenção dos juros em patamares elevados tem a ver com a inflação. A gente precisa entender isso. Na prática, quando a inflação está alta, o Banco Central precisa retirar dinheiro de circulação e isso acaba resultando no maior custo do dinheiro, ou seja, uma taxa de juros mais elevada. Então, diversas coisas aconteceram ao longo de 2022 para que houvesse inflação, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então, tivemos, por exemplo, os desdobramentos da guerra da Ucrânia, que acabaram por elevar bastante o preço dos combustíveis no Brasil e fora do Brasil. Diante desse tipo de acontecimento, a maioria dos bancos centrais ao redor do mundo, eles elevam suas taxas de juros e o Brasil faz parte desse mundo, faz parte disso. Além disso, a gente teve algumas questões inflacionárias internas, como, por exemplo, as incertezas políticas eleitorais, o excesso de chuva em alguns lugares, a falta de chuva em alguns outros lugares. E tudo isso acaba afetando os preços. Por exemplo, afetou a oferta de grãos, afetou a oferta de legumes. Então, essas pressões combinadas vão fazer com que os preços subam. E a reação natural do Banco Central é manter os juros elevados, ou elevar os juros se eles não estiverem no patamar adequado. Até onde eu consigo enxergar, eu acho que a questão externa teve um peso maior nesse endividamento do que a questão interna. Agora, para 2023, a gente tem um cenário parecido, mas não idêntico. O cenário externo, a guerra da Ucrânia continua lá. E os elementos geradores de pressão inflacionária juntos, eles continuam lá também. Internamente, eu vejo alguma melhora. Então, as incertezas eleitorais, por exemplo, elas diminuíram, é verdade, mas há dúvida sobre o real compromisso desse governo com a contenção de seus gastos. Isso tem se mostrado uma fonte de estresse entre o mercado financeiro e o poder público. Agora, por outro lado, a volta da normalidade democrática oferece a alguns investidores tradicionais externos uma maior confiança institucional. Então, a gente pode apostar no aumento de fluxo de alguns investimentos. No curto prazo, no entanto, eu acho que nem o governo, nem o Banco Central farão movimentos muito bruscos. Agora, no longo prazo, ninguém ia reclamar se a gente conseguisse chegar a um bom termo de reforma tributária. Eu vejo que é por aí o caminho. Bom, como você ouviu, de acordo com o professor, essa elevação é decorrente da inflação e dos juros elevados no período, muito influenciados pelo contexto internacional. Para 2023, ficamos aguardando os desdobramentos fiscais. E para saber mais notícias sobre economia, continue acompanhando o Invest News. Até a próxima!